Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó, capítulo 42, verso de número 2. É um texto muito conhecido, até já preguei aqui uma vez sobre ele, mas vou ministrar novamente, dessa vez com uma ênfase um pouco diferente da outra vez. Jó, capítulo 42 e o verso 2. Maravilha. E eu estou muito feliz, porque eu sei que Deus está fazendo coisas grandes. E eu quero falar justamente sobre isso hoje, sobre essas coisas grandes que Deus está fazendo. No entanto, enfatizando mais a questão do propósito, do projeto dele sobre a nossa vida. Eu não sei se você já parou para poder pensar nisso, mas todos nós aqui já fizemos propósitos alguma vez na vida por alguma razão. Alguns propósitos se cumpriram, outros não, outros nos levaram a outros propósitos, enfim. Mas o mais tremendo nisso é que, apesar dos nossos propósitos, Deus também tem um propósito ao nosso respeito. A Bíblia diz que os projetos de Deus, eles existem em nossa vida a partir do momento, pelo menos são revelados em nossa vida, a partir do momento que nós aprendemos também a ter projetos. Por que eu digo isso? Porque o ponto de partida para muitas coisas de Deus acontecerem em nossa vida é o que nós pensamos, é o que nós queremos. É o ponto de partida. Muitas vezes a finalização não é como nós queremos, não é como nós projetamos, mas o ponto de partida que Deus usa é aquilo que queremos, é aquilo que projetamos. Então tenha muito cuidado com o que você quer ou com o que você projeta, porque é um ponto de partida. Se você projetar pequeno e querer pequeno, você está dizendo para Deus: Senhor, vai só até aí, porque se passar disso eu não vou aguentar. Se você projetar grande, Deus vai te colocar numa jornada de coisas grandes, então aguente a jornada, porque você vai chegar a coisas grandes. Quem está me entendendo? Então, o que você quer, o que você deseja é um ponto de partida. E esse ponto de partida vai te colocar numa trilha, numa jornada. E essa jornada necessariamente vai trabalhar a moldagem do seu caráter, da sua estrutura, da sua capacidade, vai te exigir, vai te cobrar, vai te disciplinar para que você possa chegar lá. Então não se espante se a jornada for tremenda, se o teu propósito for grande. Não se espante, mas também não se espante se não começar a acontecer nada na sua vida, porque o seu propósito é pequeno. Fala amém para disfarçar. Amém. Isso. Você encontrou aí Jó capítulo 42? Vamos ler Jó 42, verso 2. É um texto muito conhecido. Essa é uma resposta de Jó a Deus. Jó fala isso com Deus: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu vou ler da minha versão, eu gosto dessa versão mais antiga, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Isso aqui é tremendo. Jó passou por uma fase muito difícil na sua vida. Ele, todos vocês sabem, perdeu 10 filhos de uma vez só, perdeu sua riqueza no mesmo dia, perdeu toda a sua estrutura de vida em um dia só. E em menos de... Alguns historiadores chegam a dizer que em menos de 10 minutos ele recebeu a notícia de tudo. Então em menos de 10 minutos ele recebe a notícia de que tudo de ruim lhe havia acontecido. E por final ele fica doente de tal forma que ele começa a se coçar com cacos de telha, as suas chagas no corpo todo. A sua esposa, por alguma razão, chega até ele e diz: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. É uma questão muito complicada esse versículo, porque a mesma palavra do hebraico usada para amaldiçoar, por incrível que pareça, é a mesma palavra usada para abençoar. É o mesmo vocábulo, depende do contexto em que é aplicado. Então no hebraico, quando você diz assim, você vai ter uma bênção que te engrandecerá e te prosperará.
Então a palavra abençoar aqui está ligado ao contexto. Agora, se eu falar, você vai ser abençoado ao ponto que você vai morrer, se entristecer e se angustiar, essa palavra não pode ser traduzida como bênção, apesar de ser o mesmo vocábulo. Porque o vocábulo aqui é ligado ao dar e progredir. Alguém entendeu, não? Amém. Então o vocábulo é ligado ao dar e progredir. Então quando Deus dá e gera progressão no que Ele deu, ou outra questão, se o inimigo dá e gera progressão do que deu, o que é de Deus se transforma em bênção, e o que não é de Deus se transforma em maldição. Então quando essa mulher chega para seu esposo e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, é muito difícil traduzir esse texto. É muito difícil porque se nós olharmos para uma ótica dela sem fé, poderíamos entender como amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas se nós olharmos por uma ótica de ela com pena do seu marido, querendo só uma ação de misericórdia para ele parar de sofrer, ela pode estar dizendo, bendiz o teu Deus e vai logo, homem, para de sofrer. Então depende muito do contexto, e esse contexto é o mais difícil da Bíblia para traduzir esse vocábulo. Então se você pegar algumas versões da Bíblia, você vai ver que lá está escrito, me parece que é atualizada, está escrito, abençoe o teu Deus, ou bendiz o teu Deus e morre. E tem uma outra versão, que é a mais clássica também, que diz, amaldiçoe o teu Deus e morre. E algumas pessoas me procuraram, principalmente na faculdade, no seminário, pastor, me explique isso, como é isso? E aí eu vou dar a explicação que eu dei para você aqui. Então é o vocábulo mais difícil de traduzir nesse texto, é esse sobre bênção e maldição. Mas eu quero que você entenda aqui que Jó estava num quadro muito complicado. E de repente Jó começa a questionar Deus algumas coisas sobre o seu sofrimento, que para piorar ele ainda tem alguns amigos, que os amigos teologicamente estavam até bem no discurso, eles falavam coisas tremendas teologicamente, a teologia dos amigos era até boa, só que o problema é que Jó não se enquadrava no que eles acusavam teologicamente a ele. Só que aí, nesse contexto, Jó começa a dizer, Deus, eu sou justo, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, e como é que me acontece tudo isso? E começa a questionar, por que me veio sobre isso, tudo isso? Aí Deus diz para ele, Jó, é o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas, se você conseguir responder, eu também te respondo as suas. Aí uma das perguntas que Deus faz para Jó é, Jó, aonde você estava antes de nascer? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga, alguém já soube dessa resposta alguma vez por aí? Aonde você estava antes de nascer? Agora, eu amo a resposta de Jó. Jó ouve Deus questionar e questiona e questiona. Deus faz cada pergunta que está no campo dele, do governo dele, da autoridade dele. E aí Jó responde o seguinte, Deus, eu não sei, mas tu sabes. Jó era tremendo para responder. Se Deus, já que eu não sei, mas tu sabes aonde eu estava. A questão é, se tu sabes todas as coisas, tu também sabes o porquê eu estou passando por isso. Mas a verdade é que em nenhum momento Jó perdeu a fé, em nenhum momento Jó desanimou, em nenhum momento Jó retrocedeu. Apesar de questionar a situação, Jó permanecia inabalável naquilo que acreditava. E isso é o tremendo. E aí ele ainda tem um privilégio que pouca gente tem, porque, meus irmãos, muitos de nós aqui questionamos coisas fúteis diante de Deus. E Jó estava questionando coisas grandes diante de Deus. E, no entanto, Deus não lhe deu resposta de nada. E Jó permaneceu firme na sua fé. Tem gente aqui que, se Deus não explicar para ele o porquê ele está tendo enxaqueca, ele perde a fé. Porque a sua fé é rasa, é superficial. E aí você não aguenta as mazelas da vida, os contextos que vão te colocar em desafios de perdas e de ganhos, constantemente no círculo da vida. E aí você começa a desanimar, esfriar, porque a fé é rasa. Mas uma coisa eu sei, com explicação ou sem explicação, sobre tudo que vivemos e o que passamos, Deus ainda é Deus e sempre será Deus. É nisso que cremos. Mas eu quero falar sobre boas notícias, não é nada ruim não. Eu quero falar sobre este final na vida de Jó. Quando a Bíblia diz que Jó
responde a Deus uma série de questionamentos, mas Jó responde dizendo o seguinte: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é tremendo, porque Jó estava nos dizendo pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, que Deus não tem limites de ação na medida do seu poder. Não, vou repetir. Deus não tem limites de ação na medida do seu poder. Ele pode todas as coisas. Sabe o que significa isso? Lembra quando Deus criou tudo e que Deus chega e diz assim: haja luz? Alguém já leu isso na Bíblia? Não está em Apocalipse, está em Gênesis. Haja luz, e a Bíblia diz que houve luz. A palavra haja, bara, no hebraico, ela não é somente um vocábulo, uma expressão, ela é uma palavra provocativa. Então, quando diz bara, não é no sentido sussurro, é no sentido expressão autêntica, forte, uma verbalização imponente. Nunca se dizia bara em hebraico ou haja em hebraico no sentido de que Deus disse como criador de uma forma de sussurro. Haja, bara, é explosivo. Deus chegou e disse: haja. Glória a Deus. Essa era a expressão bara, haja. O cientista talvez chame isso de Big Bang, não sei, explodiu e aconteceu. Deus chega e diz: haja, bara, e a coisa acontece. Naquele momento, Deus estava dizendo para o que seria existente que Ele tem todo o poder. Presta atenção, porque no momento que Ele disse bara, que Ele disse haja, e houve, em seguida, a partir do que houve, Ele fez haver muitas outras coisas. Então, de tudo que foi criado a partir do bara, Deus estava dizendo: criei, bara, houve. Em cima do que houve, bara, houve outro, bara, houve outro, bara, houve outro. Aí Ele pegou o pó da terra e falou: vou fazer esse homem também. Aleluia. Então, de tudo que foi criado, Ele disse: eu posso todas as coisas. Então, quando Jó ele repete essa expressão, ou expressa isso, porque ele quis dizer isso. Ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes. Ele estava dizendo: se o Senhor liberar uma palavra, até o que nunca existiu vai passar a existir. Você consegue entender isso? Então, se ele está dizendo: bem sei que tudo podes, o que eu estou passando não é nada diante de uma palavra tua. Se o Senhor virasse para mim e liberar uma palavra, tudo pode acontecer. Isso é tremendo. Olha o que diz. Eu gosto disso. Eu gosto de espírito guerreiro. Tem gente que é mole, é ou não é? Tem gente que é devagar, quase parando. É meio desanimado, meio... Vamos, irmão, já vou. Rápido, rápido, eu tô indo. Vai chegar lá, se Deus quiser. Tem gente que é devagar. As lutas o desanimam fácil. Mas eu me lembro da história de Josué, que esse é o poder de Deus. Josué estava numa guerra e o povo de Israel, eles não tinham experiência com guerra noturna. Na verdade, ninguém tinha, mas Israel tinha desvantagem na guerra noturna. E havia tanto inimigo para destruir em combate, que Josué estava em pleno combate. E o inimigo era muito grande, a guerra estava muito calorosa. Não dava para dizer assim: gente, está na hora, vamos parar. Ok, já vai escurecer, todo mundo dormir e amanhã continuamos. Não dava para fazer isso em guerra. Então, no meio do combate, no meio da guerra, ele viu que o sol ia se pôr e não ia dar tempo de terminar a guerra. Ele, no calor da guerra, ele não orou. Não foi que muito fácil assim, Josué, até tem músicas assim, né? Josué orou e o sol parou. Quem já ouviu alguma coisa assim? Só você mesmo, Júnior. Não tem mais ninguém aqui que escuta nada. É só você que escuta as coisas aqui de igreja. Mas ninguém escuta nada aqui. Josué orou e o sol parou. Mas na verdade ele não orou. Porque orar é assim: Senhor Deus e Pai que está no céu, eu quero pedir ao Senhor que mande o sol parar.
Isso é orar. Josué não orou, ele estava no pleno combate, no pleno calor. Quando ele viu que não dava para terminar a guerra, ele vira para o sol. Ele diz: sol, detente Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E continuou o combate. Aí o texto diz: e pela voz de um só homem, Deus parou o sol em Gibeon e a lua em Ajalon. Irmão, quando você lê o texto, porque a Bíblia é assim, como a Bíblia ela tem mais ou menos 1.600 anos de história dentro da escrita dela, da forma literária, ela tem 1.600 anos de história, mas na contagem da história ela tem 4.000 anos de história. Alguém entendeu ou não? Então, na escrita, 1.600 anos de história. Na história dela, ou seja, no conteúdo histórico, ela tem 4.000 anos de história. Então, quando você lê a Bíblia, falando desse processo de 4.000 anos de história, tem texto que você lê e parece que é coisa assim, meio que automático, sabe? Parece que não tem processo. Parece que é coisa muito rápida. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Parece que é no quintal de casa. É ou não é? Quando você vê o texto, parece que é no quintal de casa. Você não sabe quantos quilômetros eles andaram para chegar até a península, enfim. Aí você não processa esse tempo. Aí você lê: Jesus mandou Pedro ir pescar, e Pedro foi lá e pescou e tinha dinheiro na boca do peixe. Parece que ele da janela de casa jogou o anzol e já pegou o peixe. Você não pensa no processo dele arrumando as varas, arrumando a isca, saindo de casa, indo até o lago de Nazaré, ou de Genezaré, e pescando, pegando o peixe e voltando. Você não lembra do processo, parece que é tudo assim. Então, quando Josué disse: sol, detente Gibeon, e tu, lua, em Ajalon, aí entra o texto de Deus. Deus dizendo, e Deus falando assim: pela voz de um só homem, Deus parou o sol em Gibeon e a lua em Ajalon. Nós temos dois momentos. Nós temos um momento em que Josué diz: sol, detente Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, e vai para a guerra. E temos um momento que Deus escuta. Quem foi que falou isso aí? Não é assim, tá? Isso aqui é brincadeira, entenda, não é assim. Deus é muito maior do que eu vou dizer aqui agora. Ô anjo Gabriel, quem foi que deu esse grito de sol parar aí? Deus sabe, tá? Estamos conjecturando. O anjo: Senhor, foi Josué. Não, se foi Josué, deixa comigo. Pela voz de um homem, Deus vira para o sol e fala: sol, Josué não pode fazer isso, mas eu posso. Para. Aleluia. Lua, para. Na verdade, hoje nós sabemos que não foi o sol que parou e nem a lua que parou. Foi a terra que parou na sua rotação. Quando a terra para na sua rotação, era exatamente o que Jó estava dizendo aqui: bem sei que tudo podes. Aleluia. Eu estou no meio de uma guerra e essa guerra me dá desvantagem. Aí eu olho para a situação, para o contexto, para o lógico, para o óbvio e falo: não vai dar, porque eu estou em desvantagem. Aí Deus entra e fala assim: mas eu tudo posso. Aleluia. O que eu preciso fazer para você vencer essa guerra? Senhor, eu preciso que o sol pare. Deixa comigo. Não, você não está entendendo a dimensão disso, irmão. O que eu preciso fazer para que você chegue lá, que a lua pare? Deixa comigo. Senhor, a terra tem que parar na sua rotação um dia. Deixa comigo, meu filho. Sabe por quê? Porque tudo isso que você está pedindo está dentro do campo do que eu disse: haja. Então eu posso. Quando Jó diz: bem sei que tudo podes, meu irmão, ele estava dizendo: Deus abre mar vermelho, Deus para sol, Deus para a lua, Deus roda a terra ao contrário. Deus pode todas as coisas. O dia que você perder a fé por causa de um problema, você está dizendo: Deus é menor do que o meu problema. O dia que você desviar por causa de alguém, você está dizendo: alguém é mais poderoso em me influenciar do que a grandeza de Deus. O dia que você se frustrar na sua fé e pensar em abandonar a sua vida cristã, você está dizendo: Deus é menor do que isso. Diante de todas as coisas, eu tenho que olhar e dizer: eu sei que tudo pode.
podes. O Senhor é maior do que qualquer coisa que eu esteja passando, do que eu esteja vivendo, porque tudo podes. Então, meu irmão, chegue na tua casa, olhe para o problema da tua casa e diga: Deus pode todas as coisas. A segunda frase é: bem sei que tudo podes. E ele diz: nenhum dos teus planos. Isso é tremendo, irmão. Uma coisa é você ter ideia, outra coisa é você ter plano. Tem muita gente na igreja mal interpretando ideia, pensando que ideia é plano. Tem gente rica de ideia, mas não acontece nada na vida dela. Porque não é a ideia que faz acontecer, é o plano da ideia que faz acontecer. Pastor, eu estou com uma ideia. Que lindo, irmão. Sua ideia é o quê? A minha ideia é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E daqui a um mês eu encontro com ela. E aí? E aquela ideia? Pastor, eu nem lembro mais direito como é que era. Porque ideia não faz acontecer. Ideia é o ponto de partida. O que faz acontecer é o plano. Deus não tem só ideia. Deus tem planos. Glória a Deus. É assim. Tony, vem cá, Tony. Não esconda não. Deus tem plano macro. Ou seja, vou falar de um plano macro. Um plano macro de Deus é assim: Deus cria o homem peca. Aí plano macro de Deus. O plano macro de Deus é: vou corrigir esse negócio. Meu filho irá, morrerá na cruz do Calvário, trará o mistério da reconciliação, vai trazer a reconciliação com o Pai. Aí o meu filho vai vir e buscar a igreja e levar para o céu para ter um relacionamento eterno com o Pai. E aí todo mundo salvo vai subir no arrebatamento e chegar na eternidade. É um plano que nós chamamos de plano da salvação. É um plano macro. Mas para que o plano macro aconteça, tem que ter um plano micro. Volta lá. Qual é o plano micro? Jesus vem e diz assim: eu vim, micro comparado ao macro, tá? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. Deus tem um plano. Qual é o plano? Você está em Jesus, macro, vai para a eternidade, morar na glória com o Senhor. Micro, você vai ficar bem até chegar lá. Eita Deus! É um plano, e nesse plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Os meus planos podem não dar errado, darem certos, mas os de Deus sempre darão. Glória a Deus. Então o meu plano de viver pode ser frustrado em alguma coisa, mas todo plano de Deus para o meu viver, nenhum dará errado, todos funcionarão, porque o plano dele resolve a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Volta lá. Vou voltar a um exemplo para você poder entender. Josafá, Tony. Josafá foi um rei de Judá. E um dia, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, que era uma outra classe de amonitas, resolveram atacar o reino de Judá. E Josafá não tinha preparação bélica o suficiente para enfrentar esses três povos. Aí o que ele fez? Josafá resolveu orar a Deus e confessar a sua fragilidade como rei e reino. Aí ele chamou o povo, e o povo veio, o exército veio, todo mundo congregou a orar, e quem orou foi o rei. E olha a oração do rei: Deus, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós não temos capacidade de vencer o inimigo. Se você fosse soldado desse exército, como é que você se sentiria vendo o teu rei orar de jeito? Você desertaria na hora, irmão, antes que ele abra o olho. Porque o rei já está reconhecendo que não dá. Aí ele termina a oração assim:
Quando ele termina, ele diz: Deus, essa é a nossa realidade. Estou parafraseando a nossa linguagem de hoje. Aí ele termina dizendo: mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Quando ele diz isso, ele não tem plano para a guerra, ele não tem projeto para a batalha. Por quê? Porque ele sabe que está inferiorizado diante da ameaça e o inimigo está vindo. Aí nessa hora que ele diz: os nossos olhos estão postos em Ti, Deus levanta um profeta no meio do povo. Aí Deus gostou, irmão. Deus disse: esse camarada aí não tem plano, mas eu tenho. Aleluia. Ah, você não entendeu. Já que ele está olhando para mim, eu vou dizer qual o meu plano para essa guerra. Aleluia. Agora, não se espante não, porque normalmente os planos de Deus são loucuras para nós. Os nossos planos muitas vezes são loucuras para Deus, porque Deus, você fala assim: esse plano é grande, e Deus olha e fala: vai pensar medíocre assim para lá. Alguém entendeu ou não? Às vezes você está pensando: uau, extraordinário, que tremendo. Aí Deus olha e fala: esse aí não, muito pequeno. Agora olha o plano de Deus. Aí levanta o profeta, e o profeta grita lá: ó rei, assim diz o Senhor, pode ir para a frente de batalha, chame os cantores, os sacerdotes, e coloque na primeira fileira. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas por lei, no Antigo Testamento, o sacerdote não podia ir para a guerra. E sacerdote não manuseava armas. E quem que Deus mandou ir para a primeira fileira? E não precisa ser militar para saber que a primeira fileira é bucha de canhão. Vai morrendo enquanto dá tempo para os outros atacarem. Faz volume de morte para os outros ganharem tempo para vencer. Bom, aí os sacerdotes vão para a primeira fileira, sem armas. Olha o plano de Deus, esse é o de Deus. E vão para o vale, de frente ao inimigo. Que lindo discurso, irmão. Josafá falou: é isso, profeta, Deus falou isso. Então vamos lá, sacerdote, bucha de canhão, levitas e cantores na linha de frente. Aí lá vão eles, linha de frente, encontrar o inimigo. Irmão, está um inimigo acampado no vale, 3 povos diferentes. E quando chega lá, todo mundo calado, enfileirado, sacerdotes na frente. Aí Deus levanta o profeta e diz: agora mande o cantor cantar. Esse é o meu plano. Glória a Deus. Pena que a Bíblia não dá a melodia, nem a harmonia da música, só dá a letra. E eles começaram a cantar junto com o canto. A Bíblia diz que a música era: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ver se você entendeu o contexto. Eles estão desarmados na primeira fileira, frente a frente com o inimigo muito maior do que eles, e ainda dizendo: o Senhor é bom. Eu vou repetir: bucha de canhão, olhando para o inimigo cara a cara e dizendo: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Normalmente você, quando está numa mínima desvantagem, você já perde o entendimento dessa bondade de Deus e já começa a questionar um monte de coisas. Mas aqui estavam homens na linha de frente, desarmados, cantando, celebrando e dizendo: o Senhor é bom. Aleluia. O plano de Deus é meio doideira, irmão. Josafá não tinha projetado isso, mas esse era o plano de Deus. Só que tem um porém: Jó já revelou o segredo: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eita Deus. Aleluia. Nenhum. Aí estavam eles cantando, e a Bíblia diz que de repente eles começaram a ter vozes de júbilo nesse canto. Alguém sabe o que é voz de júbilo? A palavra hebraica para júbilo, ela não tem tradução exata, literal na língua portuguesa. Então a palavra júbilo na língua portuguesa é a mais próxima da tradução do vocábulo no hebraico.
Mas o que seria literalmente, por isso não tem tradução na língua portuguesa, o que seria literalmente é como se você pegasse um copo de alegria, um copo de gozo, um copo de satisfação, um copo de felicidade, colocasse no liquidificador, desse uma boa batida e aí tomasse uma boa de uma copada. O resultado disso é júbilo. Júbilo é uma explosão emotiva, é uma euforia de emoção. E quando eles estavam cantando lá na primeira fileira, bucho de canhão, o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso encantou todo mundo ficou empolgado e começou com vozes de júbilo, e cantavam e celebravam. Irmão, pense numa gritaria, numa festa, numa celebração, os buchos de canhão, tudo celebrando. E o inimigo de lá olhando. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, os inimigos começaram a se desentender um com o outro. Glória a Deus. Eu não sei se um pisou no pé do outro, o outro achou ruim, espetou o outro com a ponta da lança, o outro bateu com a prancha da espada na testa, o outro empurrou com o escudo, sei lá o que houve. Eu só sei que a Bíblia diz que houve um desentendimento e eles começaram a matar um ao outro. E eram muito maiores do que o povo que estava cantando. E começaram a matar um ao outro. Chegou um momento que o profeta levantou e disse: tá bom, para! Quando todo mundo parou de cantar, aí Josafá disse: vamos para a guerra! E todo mundo feliz: o Senhor é bom! Chegou lá, não tinha nenhum inimigo em pé. Não tinha mais ninguém. Eles não precisaram levar arma, eles não precisaram entrar em combate, eles não precisaram entrar em nenhum tipo de confronto, porque Deus tinha dito para eles: esta peleja não é de vocês, esta peleja é minha. Então o plano de guerra não é de vocês, o plano de guerra é meu. Deus tem um plano ao seu respeito, Deus tem um plano sobre os seus problemas, Deus tem um plano sobre o que você está vivendo, Deus tem um plano sobre o que você enfrenta. E nisso que você enfrenta, olhe para o Senhor, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Obrigado, Tony, mas fica por aqui mesmo. Absolutamente nenhum. Todas as vezes que são os meus planos, são os meus esforços, a minha inteligência, a minha capacidade, mas todas as vezes que são os planos de Deus, parecem loucuras para mim, porque não usa a minha força, usa a força dele. E aí, meu irmão, qualquer coisa pode acontecer. Estão me entendendo? Deixa eu contar um testemunho doideira para vocês. Eu fui pastor na Bolívia há 8 anos. E uma vez eu estava com um pastor chamado pastor José Fernandes, é um homem de Deus. E nós estávamos num lugar, na montanha da Cordilheira Andina, pela região de Cochabamba, e muito frio, muito frio. Nós tínhamos levado uns engradados de refrigerantes e de leite para cima, e quando chegou lá estava tudo congelado, tudo virou pedra, por causa do clima, 20 graus abaixo de zero, um frio terrível. E nós descemos a montanha à noite numa moto. Agora você imagine, 20 graus abaixo de zero, eu na garupa da moto e o pastor pilotando a moto, num frio e precipício de 400, 500 metros de queda livre, estrada de terra, não era pedra, na verdade, não era asfalto, frio. E de repente, por alguma razão inexplicável, a parte elétrica da moto pifou. Aí nós não tínhamos mais como voltar para o cume da montanha e não tínhamos como continuar descendo, porque estava muito escuro e poderíamos cair num precipício. E agora, ficar ali, poderíamos morrer de frio. Encapuzamos o máximo que pudemos, fizemos o máximo que possível para nos cobrir, e de repente veio um carro e encostou bem na traseira da moto com 2 faróis enormes, tipo assim, segue, e ficou dando sinal de luz. Nós montamos na moto, dizendo glória a Deus. Chegou um carro e o carro foi atrás, clareando, e nós descendo, montado na moto, só segurando no freio do jeito que dava. Pense numa lambretinha boa. Em 94 foi isso. Quando nós chegamos lá embaixo, o carro passou de nós, buzinou, e quando ele chegou mais ou menos assim uns 10 metros na frente, apagou todas as luzes do carro.
Glória a Deus, Deus. E eu pensei, queimou a parte elétrica do carro. Não, irmão, nunca mais vimos esse carro. Você pode pensar o que você quiser, eu tenho o direito de pensar que foi anjo. Aleluia! Deus, aleluia! Ok, se não aplaudiu porque é incrédulo mesmo. Eu não sei o que era, só sei que a minha fé diz que aquilo era anjo. Porque aquele carro sumiu quando apagou as luzes, nós não o alcançamos, nós não conseguimos falar com eles, porque dali para frente já estava quase no caminho de casa, já tinha gente, já tinha maneira de chegar. Deus proveu uma forma de sairmos daquela montanha. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus tem os seus planos e nenhum deles pode ser frustrado. A minha esposa às vezes briga comigo porque eu não gosto de ficar contando meus testemunhos pessoais. Mas eu vou contar outro. Semana passada, um pastor de São Paulo me ligou. Pastor Gilberto de Paula, é presidente das Assembleias de Deus de Mogi das Cruzes. E ele hoje é responsável por essas igrejas que eu abri na Bolívia. Então o que eu vou dizer aqui, estou dando nome para você poder saber que é verídico. Porque um dia eu estava falando um testemunho e o irmão falou assim: pastor, telefone para comprovar. Escute isso. Estava em Sucre, na Bolívia, e eu queria abrir uma igreja numa cidade chamada Ravelo. E nós fomos para Ravelo. Chegando em Ravelo, num departamento chamado Potosí, extremamente frio também, e lá não tinha igrejas. E a cultura deles é incaica, literalmente incaica. São descendentes diretos do povo Quechua, que é originado dos Incas. Então, língua diferente, hábito diferente, costume diferente, até a forma de viver socialmente era diferente. E lá todos eles praticamente vivem de plantar batata no meio das montanhas andinas. É um tipo de batata que só dá no gelo. E quando eu cheguei lá, preguei o evangelho para a comunidade e entrei numa casa. A casa é redonda, com apenas uma porta de mais ou menos 1,20 m de altura. Não tem janela, não tem nada, até porque não tem calefação, então tem que ser um ambiente que esquente, por causa do frio. E eu entrei naquela casa e o casal aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e as suas 2 filhas também aceitaram, 4 filhas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E foi aquela festa, irmão, porque eram as primeiras almas naquela comunidade de Ravelo. Só que eu não sabia que lá havia um acordo, um comunicado, um decreto da comunidade, do cacique da comunidade, que se alguém crente entrasse ali, tinha que ser apedrejado. Graças a Deus que eu não sabia. E eu voltei para Sucre e avisei os irmãos, falei: irmãos, Deus fez uma grande obra, e contei o testemunho para eles. Ninguém disse assim, amém, todo mundo fez assim, porque eles sabiam, quem não sabia era eu. Aí o irmão falou: pastor, lá é perigoso, já morreram missionários lá. E eu falei: agora que vocês me avisam isso? Agora eu já fui, e já ganhei 6 almas lá, e eu vou lá de novo. Aí num domingo lá eu falei: tô indo para lá. Lá era um caminhão, tinha que subir num caminhão. Irmão, o caminhão era tipo caminhão de carregar boi, só que era cheio de homem. Mas era tanto homem que todo mundo ficava em pé. Então quem ia no meio não caía, porque escorava no outro assim, ó. Não tinha onde segurar, era muito homem. O único problema é que lá eles não tomam banho naquela região. Então pense numa situação extremamente odorífica. E eu lá no meio dos homens, esfregando neles e eles em mim. 2 horas subindo montanha. E quando eu cheguei lá, fui na casa do irmão, bati na porta da casa dele, aquela portinha de 1,20 m. Quando ele abriu a porta, a filha dele mais velha abriu a porta, olhou: pastor, é o senhor. Aí veio o irmão veio: pastor, o senhor aqui? Falei: sim, irmão, vim visitar vocês, discipular. Agora são minhas ovelhas. Pastor, se souberem que o senhor está aqui, o senhor vai morrer. O cacique não pode nem saber que o senhor está aqui. Falei: irmão, então deixa eu entrar antes que eu morra na sua porta.
Aí eu entrei, fechamos a porta, eu sentei num adobe é um tijolo de 7 quilos de argila, enrolado numa lã de lhama, que é o animal típico de lá. Eu sentei naquele adobe ali, naquela lã de lhama, peguei meu violãozinho, da caixa rachada, do braço empenado, e eu era feliz com esse violão, porque eu podia cantar desafinado à vontade com aquele violão. E aí eu peguei o violão e estou lá, ministrando aqueles irmãos, e eu disse: irmãos, agora vamos louvar a Deus. Aí eu falei bem baixinho, para ninguém ouvir que eu estou aqui. Aí nós fomos louvar a Deus, e quando nós começamos a cantar, irmão, Deus tomou aquele ambiente. A presença de Deus estava ali. De repente aquelas 4 meninas começaram a glorificar a Deus, e gritavam e falavam alto, e eu nunca ensinei elas a serem pentecostais. E gritavam e falavam, e eu: Senhor, diminui a unção, Senhor, menos, Jesus. Vão descobrir que eu estou aqui. Irmão, pense numa preocupação, menos barulho. E de repente a mais velha encostou assim na porta, enquanto as outras ficavam gritando, pulando, e eu parei até de cantar. Que ela abria a porta, olhava e fechava, abria a porta, olhava e fechava. E irmão, cada vez que ela abria a porta, o coração entrava em arritmia. Depois ela abriu a porta, fechou e disse: pai, tá vindo os 20 homens aí, eu acho que é para matar o pastor. Oh, notícia boa, irmão. Eu não sabia que janela era tão importante na vida de uma pessoa. Eu olhei em volta e não vi uma janela. E eu pensei: se eu sair por essa porta, dou de frente. Não tinha porta dos fundos e nem janela. Pensei: e agora, Jesus? É esperar e seja o que Deus quiser. Eu tinha 19 anos. E aí o irmão olhou para mim com a cara de preocupado, e eu não. Eu olhei para o irmão e ele disse: pastor, vai cantando aí. Falei: amém, irmão, é um bom consolo. Aí chegaram, eu cantando, eles bateram na porta asperamente. O irmão falou: pastor, o que eu faço? Falei: irmão, deixa entrar. O que mais vai fazer? A casa é grande, irmão, é redonda. Quem sabe um dia vocês vão lá comigo para conhecerem. Aí eles abriram a porta, os homens foram entrando, e eu só vendo, eles se acomodando, e eu sentado lá e tocando meu violãozinho e pensando: Jesus, que horas eu vou ver o anjo vindo me buscar? E foram sentando, de repente entrou um velhinho, levado por 2 homens assim pelos braços, e sentou mais ou menos 1 metro de mim. Um velhinho. E quando ele sentou lá, eu pensei: Senhor, não é possível que até esse velhinho vai me dar pedrada hoje. Irmão, eu fiquei preocupado com aquilo, e eu não sabia o que falar. Era a minha primeira experiência no campo missionário, porque eu nunca tinha sido missionário antes de verdade, num país estrangeiro. E eu continuei cantando. Aí o irmão chegou no meu ouvido e falou: pastor, canta em quechua que eles entendem mais. Aí eu comecei a cantar João 3,16 em quechua. Aí fiquei cantando em quechua, e eles pararam e ficaram me olhando, porque sabiam que era estrangeiro. Irmão, e eu pensando: Senhor, que não me falte repertório, porque a impressão que deu é que eles só estavam esperando eu parar de cantar. E eu pensando que não me acabe o repertório. Irmão, eu não sabia que eu tinha tanta música de memória. Até as que eu nunca tinha tocado, eu descobri as notas. E fiquei tocando e cantando, emendando música, e aleluia, e glória a Deus, e Jesus. E eu pensando comigo: e quando terminar, o que eu vou falar? Só sei que no momento desse, aquele velhinho se levantou e ficou igual as meninas, dando grito e pulando, e ele falava em quechua, e pulava e falava. E eu olhei para o velhinho e pensei: meu Deus, o velhinho agora virou penteca também. E foi aquele barulho, e todo mundo começou a chorar, os homens começaram a chorar, e um abraçava o outro, e abraçava o velhinho. Irmão, a impressão que deu que o único que estava na carne era eu, porque os outros estavam tudo avivados. Aí o irmão chorando, dono da casa, me abraçou. E eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele falou: pastor, o senhor não sabe, esse velhinho é o cacique. Falei: meu Deus, partiria dele a ordem: mata. Pastor, ele era cego.
Só que na hora que você estava cantando aqui, ele disse que começou a ver os homens que estavam na frente dele. Aí ele começou a pular. E eu falei, pois agora quem vai pular sou eu. Meu Deus, irmão. Assim começou a igreja de Ravelo. Eu nunca orei para Jesus curar um cego. Nunca. Só que o meu plano era evangelizar. O plano deles era me matar. O plano de Deus era curar um cego. Deus tem um plano ao seu respeito. Deus tem um plano sobre a sua vida. Deus tem um plano sobre o que acontece com você. Deus tem um plano sobre o que você está passando. E esse plano não será frustrado. Eu não sei porque outros antes de mim morreram lá. Eu só sei que quando eu fui, Deus interviu com um milagre. Eu não sei o que Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sou aquele que vai ter a premonição dos fatos de Deus. Não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Ele tem um plano. Ele tem um plano. Por último, e aqui termina essa mensagem. Bem sei que tudo podes. Deus é ilimitado. Nenhum dos seus planos, Deus tem um plano, pode ser frustrado. Isso é tremendo. Repita essa frase comigo: Deus é realizador. Não existe nada que Deus comece que não termine. Não existe nada que Ele ponha a mão que não haja garantia. Não existe nada que Ele fale que a sua palavra perca a validade. Deus é tremendo. Ele é realizador. Todo plano dele se cumprirá, porque Ele realizará tudo. Eu creio nisso. Sabe, o profeta Isaías um dia disse, diante de um contexto também bem complicado em Judá, no reino de Judá, ele era profeta em Judá, quando ele viu que o povo estava se perdendo, e ele falando sobre a autoridade de Deus, o poder de Deus em trazer o seu povo, resgatar o seu povo, e o povo se perdendo, e o povo não dava ouvidos, ao ponto que ele mesmo, Isaías, profetizou todo o cativeiro assírio dos israelitas. Olha que sério. Só que quando ele olhou para Deus, e Deus usando para falar com o povo que não entendia o que Deus podia fazer, a resposta de Isaías para o povo foi: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Paulo traduz isso numa outra linguagem. Ele olha para você e diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus é realizador. Isso é tremendo. O plano dele não pode ser frustrado. Lembra quando Deus fala para Faraó, usando a Moisés? Ele vai no capítulo 5 de Êxodo diante de Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir. Só que não era Moisés que falava, a mensagem era com Moisés, mas quem falava era Arão. Tem até alguns que traduzem que Moisés era gago, porque o texto, tanto no português quanto no hebraico, se subentende que ele era gago mesmo. Ele não tinha facilidade de expressão, ele não tinha facilidade na linguagem, ele era pesado em língua. Aí um irmão falou assim: não, é porque ele falava muito palavrão. Não, ele era pesado em língua porque ele tinha dificuldade na dicção, literalmente. Então, vamos partir do ponto de entendimento de que realmente ele era gago. Agora imagine ele chegando diante de Faraó, porque a Bíblia diz que Moisés falando seria como Deus e que Arão seria como profeta.
Então a palavra de Moisés seria a que se cumpriria, e a de Arão seria só a reprodução disso. Então se Arão reproduzisse errado, não cumpriria conforme Arão disse, mas se cumpriria conforme Moisés disse. Então a voz dele seria como de Deus. Então ele chegou e disse, aí Arão veio, Faraó, deixa Arão e Moisés. Eu estou partindo do entendimento que era gago mesmo. Meu! Arão entendia bem a linguagem tartamuda de Moisés. Povo! Imagine. E o capítulo 5 termina dizendo nos primeiros versículos, deixa o meu povo ir. Eu imagino Faraó perguntando, para quê? Não, a primeira pergunta é para quê? É para onde? Para onde? Deixe meu povo ir para o deserto. Oh, convite lindo, irmão. Tremendo. É mais ou menos assim. Para muita gente, no natural, ir para o deserto é lugar árido. É lugar morto, que não promove nem provoca vida, só morte. Se achar algum bicho lá, ou é cobra ou é calango, irmão. Não tem muita coisa. Deserto é um lugar de ilusão. A visão mais bela é miragem. No natural é isso. Mas quando é Deus que te convida a ir para o deserto vira Dubai, vira... Alguém entendeu ou não? Aí Deus vem dizer, deixe o meu povo ir para o deserto. Aí Faraó, o deserto ali, irmão, era o deserto do Saara mesmo. Só para você ter uma ideia, tem 7.000 quilômetros de extensão o Saara. É um pouquinho grande. Então toda a parte da península do Sinai e a parte do norte da África, subindo para a parte da Arábia, tudo aquilo ali pega o deserto do Saara. Deixe meu povo ir para o deserto. E Faraó, que convite doido é esse? Para quê? Aí Deus continua dizendo, para que me celebre uma festa. Aleluia! Eita, irmão. Sabe essa prova que você está vivendo aí? Você está passando? É porque Deus quer fazer festa. Esse deserto aí é palco da festa. Está entendendo ou não? Porque festa para Deus é só aquilo que revela a sua grandeza e o seu poder. Tudo que tira a revelação da grandeza e do poder de Deus para Ele não é festa. Deixa o meu povo ir para o deserto para que me celebre uma festa. Agora presta atenção. Foram para o caminho do deserto. Cadê o Tony que estava aqui? Vamos pro deserto. Não, vem para o deserto. Vamos lá, Tony, nós dois aqui, israelitas, hebreus, nós dois hebreus, indo para o deserto a convite de Deus. Aleluia. Vamos para o deserto. Estamos indo, Senhor, e o deserto está ali, vamos lá, está ali. Aí chegamos na beira do Mar Vermelho, olhamos para trás. Irmão, ir para o deserto já é meio complicado, mas é plano de Deus. Olhamos para trás, lá vem Faraó com seu exército. Agora preste atenção na cabeça desse povo. Está indo para onde? Para o deserto. Coisa linda, deserto, lindo. Maravilhoso. É, muito lindo lá. Muito lindo. Tremendo lá. Lá é maravilhoso. Maravilha. Todo mundo quer tirar férias, ou no mínimo fazer piquenique no deserto. Deserto é maravilhoso, vamos para lá. Aí quando olha, está indo para o deserto, e quando olha para trás, tem um exército de Faraó. Irmão, o destino a chegar e o lugar que deixou, parece tudo prova. Não, ninguém entendeu. Já teve alguma vez na sua vida assim? Que você olhou para frente e falou, lindo, deserto. Que você olhou para trás e falou, morte. Se voltar, morre. Se for para frente, deserto. Mas era plano de Deus. Aí quando eu cheguei na beira do Mar Vermelho, eu disse assim, é o seguinte, como eu tenho um plano
e esse plano não pode ser frustrado, então nem Faraó e nem Mar Vermelho impedirá, frustrará o que eu planejei. Então, Faraó, fique aonde está, coluna de fogo. Mar, abre em duas partes, mas nenhum do meu plano vai ser frustrado. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Tony. Abre-se o mar para Faraó e o plano de Deus se cumpre. E quando chega no deserto, Deus disse que seria o quê? Ninguém lembra. Todo mundo só pensou em prova. E quando chega no deserto, Deus disse que seria o quê? Não, mano, tá com cara de prova essa tua declaração. Quando chega no deserto, Deus disse que seria o quê? Desse jeito. Festa. É festa. No deserto, festa. Não, irmão. De novo. Quando chega no deserto, Deus disse que seria o quê? Festa é alegria, é ou não é? É celebração. Agora, olha que tremendo. Quando atravessa o mar, chega no deserto do Sinai, que ali também ficava o Negueb. Você já deve ter ouvido falar do Negueb. Ali ficava o deserto do Negueb, que inclusive, e o deserto de Berseba. Presta atenção. Quando chega no deserto, que atravessa o Mar Vermelho, e eles ficam assistindo de camarote Deus fechar o Mar Vermelho e acabar com toda a ameaça que havia do passado, fecha o mar, acaba com a ameaça do passado, e aí Moisés fica olhando, que lindo, que lindo, que lindo. Aí Miriam fala, ai meu Deus, eu não aguento um negócio desse, eu não estou aguentando. Deus disse que aqui nesse deserto seria festa, e eu não consigo ver festa sem música, eu não consigo ver festa sem celebração. Mulherada de Israel, vem comigo! Todo mundo pega tamborim, pandeiro, vamos quebrar com a religião aqui agora. Ok, já mexi com alguns aqui. Vamos quebrar com a religiosidade aqui agora. Todo mundo batendo pandeiro, tamborim, dançando e dizendo que Deus é Deus, só Ele é Deus, a grandeza dele é tremenda. Ele abriu o mar, fechou o mar, abriu o mar, fechou o mar e trouxe para onde? Para o deserto. Para quê? Festa, meu irmão. Vai celebrar em nome de Jesus. Tem gente que Deus está fechando a porta dele hoje para poder abrir portas maiores na vida dele, e ele ainda está morrendo pelo que já morreu. Viva a grandeza de Deus. Por quê? Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Deus está construindo uma nova história, um novo tempo, uma nova vida, um novo contexto. Só que o contexto de deserto não tem a ver com o contexto de Egito. Para celebrar festa em deserto não se celebra como se celebra em Egito. Até porque no Egito não tem, só tem ilusão, é engano. A festa que você tem no Egito não é tua, a do deserto é tua. Porque é a tua experiência da construção da tua história e da tua vida. E quando celebra a festa, tem que ser diferente. Então mude a maneira de pensar, mude o hábito, mude o costume, mude até o hábito alimentar. Porque no deserto não tem pepino, não tem cebola e não tem alho. Mas no deserto tem maná. Glória a Deus. No deserto tem aves que vêm voando e param numa circunferência de 30 quilômetros, com 1 metro de altura, uma amontoada em cima da outra. E o povo pegando 3 dias. Mandaram ver, era muita carne, irmão. Era tanta carne que a Bíblia diz que o povo comeu que saiu pelo nariz. Eita, povo esfomeado. Mas estava lá, festa no deserto. Aí foi no deserto que Deus estabeleceu as 7 festas de Israel. Foi no deserto que Israel aprendeu a fazer festa durante o ano. Ah, meu irmão, se o deserto não te ensinar a fazer festa,
Qualquer outra festa fora dele que você aprender vai ser ilusão. Festa verdadeira é aquela que você aprende a fazer no deserto, porque são essas que confessam de verdade a tua fé. Deus quer mudar a sua história. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. E Ele tem planos. Ele tem planos. Eu estava dando aula uma vez em Brasília. E aí eu comecei a falar de algumas experiências de dificuldades que eu tive no campo missionário nos 10 anos que eu fiquei fora. E eu passando para aqueles alunos de missiologia o que eles poderiam viver também no campo. E aí quando eu terminei de falar, o irmão, um dos alunos, achou tão triste as minhas histórias, tão triste, que ele falou assim: pastor, mas eu não consigo entender por que o Senhor teve que passar por isso. Aí eu olhei para ele e disse: porque exatamente hoje você precisaria aprender tudo isso. Se eu não tivesse passado, você não estaria aqui recebendo. Se eu sou pastor hoje aqui em Recife e hoje eu estou aqui com você, é porque em algum momento da minha história Deus construiu isso. Aleluia. E eu não percebi. O plano dele não pode ser frustrado. Aleluia. Pastor, por que certas coisas aconteceram na minha vida? Deus estava preparando você para chegar em outra dimensão, em outro nível, e você não percebeu, porque o plano dele não pode ser frustrado. Pastor, estou querendo desistir. Desistência é algo muito sério, porque Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo, ele diz que a alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus falando, a minha alma não tem prazer naquele que retrocede. Alguém já pensou o que é a alma de Deus? A palavra alma ali é psique. Ele está dizendo, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido a respeito dessa pessoa não se realiza porque ela é desistente. É isso que está dizendo. Deus olha para você e fala: eu tenho tantos planos, eu tenho tanto projeto, mas quando eu te coloco no processo, você é desistente. Quando eu te ponho no processo, você abandona, você foge, você escapa, tem medo, fraqueja, reclama, murmura, desiste, abandona, porque está sofrendo demais, está doendo demais, não é fácil, e foge para quê? Para continuar sofrendo de outra forma, de outra maneira, com outro contexto, mas a dor continua, a lástima continua, o sofrimento continua, só está fora do propósito. Eu prefiro sofrer e continuar no propósito, porque eu sei que o plano de Deus não pode ser frustrado. Então siga, não seja desistente, não se desanime, continue. E a qualquer momento esse plano de Deus se concretiza, e quando ele se concretizar, é porque você está dentro de um outro plano que ainda se realizará. Abraça alguém junto de você, por favor. Se você sentir de Deus de ir até alguém, pode ir também. Vamos orar juntos um momento, porque Deus está aqui. Vamos orar juntos. Deus está aqui. Senhor, eu oro com os teus filhos. Eu creio no poder da tua palavra. Eu creio nos milagres que poderão acontecer por causa do teu plano. Eu creio nas tuas maravilhas. Eu creio na tua grandeza. Eu creio que o Senhor vai fazer grande
grandes coisas. Eu creio, Senhor, que os teus filhos que estão aqui esta noite viverão o poder desta palavra. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um vive, o que cada um passa. O Senhor sabe o que cada um enfrenta, os desafios, as lutas, as provas. Porém, Tu tens um plano. Tu tens um plano. Tu tens um plano. Senhor, opere milagrosamente. Tire essa tristeza, esse desânimo, essa angústia. Transforme isso em certeza, em alegria, em prazer, em satisfação, em convicção, em fé. E mude essa história, mude esse contexto. Mude, Senhor, este agir, este fazer. Eu creio, Senhor, que Tu vais fazer coisas grandes. Eu creio, eu creio, eu creio. E eu oro, Senhor, porque eu sei que Tu estás aqui. Eu creio nisso. Oh, rabachara bacandara labarabaxeria darabarabaxure candara labarabaxeria. Sim, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É verdade. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu creio. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, Deus. Posso enfrentar o que confesse isso. Eu sei, Ele vai ouvir. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia! Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Meu Deus, aleluia! Por que você não aplauda Jesus? Teus olhos verão muitas bênçãos de Deus que foram preparadas para esse tempo, que você não sabia. Teus olhos verão muitos resultados de Deus que vieram sendo construídos ao longo dos anos na sua vida e você não percebeu. Deus está te conduzindo a um momento de colheita e de resultados na sua vida que há algum tempo atrás você não estava preparado para isso. Então não tenha medo de enfrentar o que está enfrentando. Não tenha medo de lidar com o que está lidando.
porque Deus está presente nessa sua história, na sua vida. Ora perceptível, ora não. Ora com sinais, ora não. Mesmo nos piores momentos, mesmo se sentindo só, não está só. Não se sinta frustrado. Você só está num plano maior do que você. Não se sinta frustrado. E nem pare, porque a jornada continua. Muito menos desista, porque desistir só vai te levar ao ponto de partida, que vai te colocar de alguma forma no processo de novo, e você vai começar por onde você já passou e nunca deveria voltar. Creia, incondicionalmente creia, porque Deus não depende da sua percepção para ser Deus na sua vida. Deus não depende que você sinta que Ele está para ser Deus na sua vida, mas pode ter certeza que Ele tem um plano ao seu respeito. Ele tem um plano ao seu respeito.